Oi pessoal, como é que vocês estão? Esse vídeo não é um vídeo de aula, tá? Ele é um vídeo que ele é voltado para 90% dos meus e-mails que chegam na minha caixa de correio, né, aqui nesse e-mail, no projeto crazyenglish@gmail.com. Eu recebo muitas dúvidas, assim, de Camila, como é que você acha que eu tenho que estudar para eu me dar bem no inglês? Ah, eu preciso falar inglês em tanto tempo, será que isso é possível? E assim, o que eu falo para vocês é o seguinte: o tempo ele tem que estar disponível para você estudar qualquer coisa que você queira aprender, não é só inglês. Se você quer aprender inglês mesmo, você tem que dar seu tempo, não tem como você aprender de outra maneira, porque não é por osmose. Infelizmente, a gente podia tomar banho e aprender inglês, mas não é assim. Se você faz uma coisa, você tem que fazer com todo o seu esforço, sabe? Com toda a sua energia. Eu acho assim, você tem que focar na sua vida o que você quer e dar prioridades para as coisas que você quer. Então tem muita gente que fala assim pra mim: Camila, eu preciso muito falar inglês em 6 meses porque a empresa tá me cobrando. Mas espera lá, é o que você quer? Você quer falar inglês em 6 meses? Porque se você não quiser, eu sinto muito, você não consegue. Porque uma coisa é o desejo de estudar, sabe? A gente tem que ter o desejo, apesar da necessidade, né? Mas tudo bem que, lógico, Camila, então tudo bem, eu vou largar meu serviço e não vou falar inglês porque eu não quero falar inglês e aquela merda tá me... Não é assim, você tem que ver o meio termo também, né? Tem que ver as suas prioridades, é como eu falei. Se você quer aprender inglês em 6 meses, você vai ter que dedicar muito tempo para aprender inglês. Eu já tinha, assim, um desejo muito grande de aprender, né? Desde os meus 13 anos, igual eu falei naquele primeiro vídeo lá do canal em 2012, que foi até antes mesmo de eu vir aqui pra Guarulhos, e eu falei isso, eu falei assim, eu tinha um desejo muito grande de entender o que as pessoas diziam, de falar do jeito que as pessoas falavam, sabe? E aí eu tinha muito assim na cabeça que, nossa, eu não sei todas as palavras, que meu Deus, eu não sei o que, como é que eu vou conseguir falar? E assim, eu aprendi que o inglês você não tem que saber todas as palavras, você tem que saber se comunicar. Então, por exemplo, né, até em português a gente faz isso. Às vezes você fala assim, me dá aquele negócio. Aí, esse aquele negócio é uma palavra que você esqueceu momentaneamente, mas você sabe o que é. E você sabe explicar o que é. As pessoas ficam muito assim, eu tenho que ser fluente, eu tenho que ser fluente, eu tenho que ser fluente. Na verdade, a fluência, o que é a fluência, né? Eu até perguntei, eu achei essa pergunta bem engraçada, que eu até coloquei ela num comentário de uma pessoa no Facebook também, porque eu quero muito ser fluente, o que eu faço? O que é ser fluente para você? Pensa nessa pergunta. O que é ser fluente? Ser fluente é você dar fluência. O rio é fluente porque ele flui, né? O fluido é fluente porque ele flui, por isso esse nome. Então, na verdade, fluente são coisas que acontecem, são coisas que você let it go, né? Igual a menina do filme lá, a Elsa, né? Então, let it go, deixa aí. A fluência, ela não depende especificamente de você saber perfeitamente o inglês. E tem gente que acha que ser fluente é saber todas as palavras do vocabulário americano. Eu sinto muito, não é. Eu vou te dar uma pergunta agora para você responder e você vai falar não. Eu tenho certeza que você vai falar não. Sabe qual é? Você sabe todas as palavras em português? Tá? Nem eu. Então assim, alguém me falar, teve uma vez que eu fui no estágio, né, eu fazia estágio, e o cara chegou pra mim e falou assim, ele é muito prolixo. Eu falei, nossa, que é prolixo, meu Deus, o que é prolixo? Prolixo é uma pessoa que fala muito, uma pessoa que não diz nada, né, muita palavra pra pouca explicação. E aí eu não sabia o que era prolixo. Só que, outra pergunta, você acha que eu sou fluente em português? Sim, porque eu falo e você entende. Por mais que eu não lembrar uma palavra, eu vou lembrar de outra coisa, que faça lembrar da outra coisa, que vai lembrar da palavra. Então, a mesma coisa é no inglês. Você não precisa saber todas as palavras para ser fluente. Você não precisa falar rápido, porque até um gago a gente entende em português. Porque ele é fluente. Você vê, ele é gago e é fluente. Fluência. Então essa é a ideia que eu quero que vocês coloquem nas suas cabeças
pra dizer o que é fluência pra você mesmo. E outra coisa é querer ser perfeito. Gente, então tá. Você vai querer ser perfeito no inglês? Você não vai querer errar nada, então, né? Porque em português, eu sinto muito te dizer, a gente erra o tempo todo, de acordo com as regras gramaticais. A gente fala o coloquial. O que é o coloquial? É o que a gente fala, a gente entende durante o dia, não tá seguindo regra, não tá seguindo nada. A gente fala, a gente entende. É o jeito que a gente fala. Então assim, você tá feliz, mas a gente sabe que o correto é você está feliz e não tá feliz só. E aí a gente vai fazer o que no inglês? A gente vai errar para... O que é importante nesse erro? O que é importante? É você saber que você errou. Então, por exemplo, eu tô na aula, né, lá de conversação, que eu faço lá na cultura inglesa, que eu recomendo porque eu adoro aquela escola. Então, aí você tá lá na aula, falando na conversação e tudo mais, aí você, de repente, você fala assim, he don't know, he doesn't know, é o certo, né? He doesn't know. Só que depois que eu falo, automaticamente eu sei que eu tô errada. Mas vem no automático. Então você pega o erro, põe na sua cabeça, aprende. Aí na próxima vez você pega o erro, aprende. E aquele som, ele vai se tornar tão comum na sua cabeça, he doesn't know, que você não vai pensar mais na hora que você começar a acertar ela. Você vai começar a se autocorrigir. Então o mais importante do erro é você perceber ele, não é você não fazer, porque, gente, pelo amor de Deus, é cada coisa assim, vocês têm que ser menos, vamos dizer, chatos e velhos, vamos dizer a verdade, chatos e velhos, com vocês mesmos, porque, poxa, o americano vem pra cá, ele vem e aprende português, igual eu tô com um professor agora que é irlandês, né, o Stephen, e ele veio pra cá, casou com uma brasileira e tá aprendendo português. E ele dá aula lá na cultura inglesa só em inglês, né? Ele fala rápido pra caramba. E aí, o que acontece? Ele tá aprendendo as palavrinhas ali, outra aqui, e ele fala tudo errado. E quer saber, ele tá cagando e andando pra isso. De verdade, a gente que é meio, sabe? A gente é meio na noia, assim, de que, meu Deus, eu tenho que falar certinho. Nada! Deixa levar. O importante é você aprender. O importante é você saber o certo. Se você for, por exemplo, prestar uma certificação, na certificação não tem essa de você errar. Você tem que falar o mais correto gramaticalmente, né, de acordo com os livros, o possível. Mas na vida normal, se você tá fazendo inglês para você viajar, se você tá fazendo inglês para você trabalhar, eu acho assim que é aceitável. Não é aceitável você ficar errando, né, constantemente, falando um monte de merda. Mas um errinho ali, outro aqui, não vai te causar nenhum problema, entende? Quando a gente viaja, eu e meu marido, né? Meu marido até não conseguia falar nada de inglês. Nada. Pensa que é nada, assim. Quando eu conheci ele, há 7 anos atrás, eu falava assim pra ele, como é que é Harvard em inglês? E ele ficava assim, sei. É assim mesmo que ele ficava. Porque ele sabia. Ele não sabia, ele não tinha estudado inglês, não tinha amor por inglês, não queria saber porra nenhuma com inglês. Só que aí ele entrou no ramo da aviação igual eu e ele precisou aprender o inglês. Então hoje é legal assim, porque a gente viaja muito, então quando a gente chega num lugar, eu empurro ele e falo, vai que você vai com fé que vai dar certo. E ele se vira assim, sabe? Ele fala algumas coisas erradas, você vê que ele tá fora da gramática, e sabe o que é mais legal de tudo? É que todo mundo te entende. Cara, todo mundo te entende. Todo mundo. Eu vou até aqui ler um e-mail, né, da Tainara Eloy. E ela fala tal, parabéns, não sei o que. E ela fala assim, ó, tô pra entrar num au pair, né, que é aquele programa de babá de outros países, né, você vai pra fora pra ser babá de alguma família. E tem alguns itens aqui que eu falo pra ela que são coisas que funcionaram pra mim. E eu vou dar essas dicas, lógico, porque funcionou pra mim, às vezes não vai funcionar pra você, ou às vezes você não tem como fazer funcionar pra você. Primeiro, se expor. Se exponha o máximo que você conseguir. Se você entrar em chat que as pessoas falam em inglês, que conversam em inglês com você, vai ser ótimo, porque você vai desvendar alguns vocabulários novos e às vezes a pessoa vai falar uma palavra para você que você não entende, só que essa palavra é usada demais, então você vai acabar aprendendo pela exposição, né, pelo tanto que você viu. Se expondo também viajando para fora. Então, se você tiver condições financeiras e tempo, né, disponível
Pra você fazer um intercâmbio fora, eu acho que assim, é nota 1000, sabe? 30 dias de intercâmbio eu acho que equivale a 1 ano e meio aqui de inglês fácil, porque não é só a aula, né? Tem gente que fala assim, ah, mas Camila, são 8 horas de aula, então não dá a mesma conta. Não, pera lá. Quando você sai da escola, você vai numa loja, você vai numa padaria, você vai no supermercado, você vai em algum lugar comprar alguma coisa ou visitar alguma coisa e você vai ter muito contato com a língua. A gente tem uma vergonha, né? Eu acho que é comum de todo mundo, fica nervoso, esquenta a orelha, falta o ar, para de falar, meu Deus do céu, a pessoa falou inglês comigo, sai correndo. E não é assim, entendeu? Você tem que tentar. A exposição é isso, é você se jogar. E vai dar vergonha? Vai dar vergonha. E te digo, o melhor momento da sua vida, melhor, é quando você se liberta desse medo. Sobre falar inglês, que eu tenho vergonha, que eu não consigo, que eu não sei o que, blá blá blá. Primeiro, as pessoas vão achar você metido se você falar inglês. Isso é um fato? É fato. Então trabalha com a verdade. Trabalha com a verdade. Todo mundo vai achar que eu sou metido e... foda-se! Foda-se todo mundo! Manda tomar no... Eu não tô nem aí. Eu vou falar feio só pra pessoa ficar assim, ah, ela não é metida. Então, em vez de falar carrot, ela falou carrote. Então ela não é metida, porque ela falou cenoura de um modo menos metido. Ela falou carrote, ela não falou carrot. Mas aí se eu falar carrot, todo mundo vai achar, nossa, que metidez. Tá calepau. Uma outra coisa que me ajudou bastante também com vocabulário, inclusive, é ler livros em inglês. Eu coloquei um objetivo na minha vida que foi ler somente em inglês. Então, a partir desse momento, eu comecei a aumentar demais o meu vocabulário. Porque em um livro você vê expressões, você vê o in com alguma palavra que, essa preposição usa com isso. Porque você vê tantas vezes que você acaba gravando, né? Seu cérebro é uma maquininha, então ele vai gravar de alguma forma. A outra dica que eu dou pra você é pra você falar sozinho com você mesmo. Então vai no espelho e aí você vai começar a conversar com você mesmo. Não precisa conversar, né? Porque muita gente fala, o que eu falo? Faz perguntas pra você mesmo. Tem até livros na internet que você compra e tem várias perguntas, né? Uma por dia pra você fazer pra você mesmo. E você pode fazer ela em inglês e responder. Então você pode fazer perguntas relacionadas ao passado, pra você usar o tempo passado. E se você estiver estudando o futuro, você pode também usar o tempo futuro. Daqui a 10 anos, o que eu vou fazer, amanhã, o que eu tenho que fazer. E assim você vai adquirindo vocabulário, porque você vai gerar dúvida. A dúvida, ela é a semente do conhecimento. Se você tem um monte de dúvidas, graças a Deus, você vai aprender pra caramba. Uma outra coisa que eu faço também para aprimorar o inglês é ouvir música lendo a letra. A música, ela não ensina muita gramática, mas ela ensina três coisas que são boas, né? Elas te ensinam a você saber a escrita da palavra, nem sempre, porque já vem a segunda, que é a gíria. Então, às vezes é gíria e escreve de uma outra forma que não está no dicionário e nem em regra nenhuma. Então, a gíria você aprende por lá, porque nas escolas, em livros, geralmente você não ouve muita gíria. Na música você ouve. E aí você vê a escrita da palavra e você vê a pronúncia da palavra. Não que seja perfeita, porque até para ter a sonoridade, às vezes vai comendo um pedaço aqui e você não ouve direito a palavra, né? A pronúncia da palavra. E por isso, por causa da pronúncia da palavra, vem a minha quinta dica, fechando, que é você assistir filmes ou documentários ou entrevistas e você colocar o som em inglês e a legenda em inglês. Isso ajuda bastante. Por que eu falo que ajuda bastante? Tem gente que fala assim, nossa, Camila, mas eu não vou aprender nada, não tô aprendendo gramática, não tô aprendendo não sei o quê. Tá, você pode até não estar aprendendo a gramática, mas uma coisa é um fato. É o seguinte, o seu cérebro ele tem várias caixinhas de memória, certo? Quando você aprende a falar, quando você é criança, você faz assimilações, né? Você junta uma coisa com a outra. Então, por exemplo, a sua mãe fala não e você entende com um gesto que aquilo é um não. E você aprende o som da palavra. Você vai aprender a escrever não e você vai aprender a escrever todas as palavras que você sabe falar quando você estiver lá por 6, 7 anos na escola. Então, o que eu quero que você entenda com isso?
que seu cérebro, para entender uma língua, ele precisa reconhecer uma língua. Para fazer esse reconhecimento, o método mais fácil para mim é assistir em inglês com legenda em inglês. Por quê? Você vai ver uma palavra, vamos dizer, bonito, que é beautiful. Quando você vê essa palavra, na hora que você ler isso daqui em português, porque é a língua que você sabe falar, então é nessa língua que você vai fazer a leitura inicial, você vai ler o quê? Beautiful. Beautiful. Essa é a pronúncia da palavra? Não. Como que você quer aprender a pronúncia da palavra se você nunca ouviu ela? Você entende o que eu tô querendo te dizer? O meu método inicial é o quê? Assistir o filme, né, ou a série, etc, que esteja em inglês, colocar a legenda em inglês e quando a pessoa falar a palavra, você tá lendo a palavra. E isso, conforme você vai fazendo várias vezes, o seu cérebro vai assimilando aquela palavra. Então, quando você vê beautiful, você não vai mais pensar em beautiful. Você vai ler beautiful, porque o seu cérebro já assimilou. Com isso, né, quando você faz esse negócio de você ler a palavra enquanto alguém fala, um processo que é ótimo é você repetir. Então, você leu a palavra, a pessoa falou a palavra, você repete a palavra. Então, ela fala beautiful, você fala beautiful. Aí ela fala assim, through the door, né, através da porta. Então, você repete, through the door. Você vai ler aquela palavra de forma diferente. O que acontece em reverso, que isso aí já é meio que automático no nosso cérebro, ele é bem inteligente para isso, é que quando você ouvir essa palavra, vamos dizer, passa um bom tempo, você está estudando inglês, e alguém vai falar through the door, você não vai nem pensar o que essa pessoa está falando, porque você exatamente sabe como que é a escrita dessa palavra. Seu cérebro vai conseguir assimilar isso. E a partir do momento que você tem um vocabulário suficiente para saber o que é through the door, que é através da porta, você vai conseguir entender. Então tem muita gente que fala assim, eu sou péssimo em listening, Camila. Nossa, Deus me livre, não consigo entender nada. É só você treinar a sua cabeça. A sua cabeça é algo treinável, igual um cachorrinho. Você vai dando aí, você vai dando comidinha, ele vai aprendendo. Então aqui eu acabo com as minhas dicas de como que eu aprendo o inglês melhor, né? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, assim, mais de conversa e não de aula, né? Sobre o aprendizado de inglês, vocês podem pedir aqui nos comentários. Se gostou, dá um curtir. Inscreva-se no canal também aqui embaixo. E curta a página do projeto, né? Que é facebook.com/projeto Crazy English. Quiser mandar algum e-mail com alguma dúvida, é projetocrazyenglish@gmail.com. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E até a 15ª aula, que será o próximo vídeo que eu vou postar.